Oi, gente. Deixa eu só. Pronto. Agora sim. Com lindo salto, leve e seguro, o gato passa do chão ao muro, logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. Com lindo salto, leve e seguro, o gato passa do chão ao muro, logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. E pisa e passa, cuidadoso de mansinho, pega e corre silencioso atrás de um pobre passarinho. Súbito para, como assombrado, depois dispara, pula de lado. Se num novelo fica enroscado, ouriço pelo mal-humorado, um preguiçoso é o que ele é e gosta muito de um cafuné. E quando a noite vem a fadiga, toma seu banho, passando a língua pela barriga, passando a língua pela barriga, passando a língua pela barriga. Boa noite, pessoinhas. Deixa eu colocar aqui o título da nossa aula de hoje e explicar porque eu resolvi começar com essa música. Peraí. Que é muito. Pronto. Agora sim, boa noite de verdade. A quem tá por aí, a quem entrou, tá vendo depois do vídeo gravado. Eu sou Simone Souza em mais uma pausa somática. Nossas aulas de somática que mudaram de nome. E o nosso tema de hoje é a antiginástica de Thérèse Bertherat, que parece que não entrou, mas eu vou tentar de novo. Eu vou deixar o título aqui fixado. Essa foi uma sugestão da caixinha de perguntas, quando eu perguntei dos temas que vocês queriam ver por aqui. E eu fiquei muito feliz porque a antiginástica foi a minha primeira prática somática. A primeira prática somática que eu fui atrás de fazer formação, que eu conheci, não foi a primeira que eu vou falar, nem sobre a qual eu li, mas foi a primeira que eu realmente resolvi que fazia sentido, né? Investir tempo, investir dinheiro, investir energia para conhecer melhor e para poder conduzir outras pessoas nesse caminho. Então, deixa eu colocar aqui um nome de novo, e aí eu estou divulgando como a antiginástica de Thérèse Bertherat, porque esse termo antiginástica, ele costuma trazer muita coisa em volta. Oh, pronto, agora deu certo. O termo antiginástica, ele já costuma remeter a gente a uma série de significados, né? Antiginástica, eu lembro que quando eu comecei a falar sobre antiginástica, tinha gente que me perguntava assim, o que é isso? Vocês são tudo contra a ginástica? Então, eu prefiro me referir à antiginástica de Thérèse Bertherat, que é para deixar claro do que se trata, né? Trata-se de uma prática somática criada por uma fisioterapeuta francesa, que é a Thérèse Bertherat, e eu gostaria de apresentá-la, deixa eu ver se eu separei aqui um começo para a gente já iniciar falando do que se trata, né? Essa música é O Gato, é uma música é uma poesia do Vinícius de Moraes para Arca de Noé. Eu adoro essa música, eu acho que a melodia é de Bacalov e Toquinho. Eu posso estar enganada, mas eu garanto que eu vou colocar aqui na legenda os compositores certos para a música, todo mundo que compôs de verdade. E eu escolhi essa música não só porque eu gosto muito dela, mas porque eu acho que o Vinícius de Moraes conseguiu retratar muito bem
essa ideia da elegância na movimentação de um gato. E para mim são duas coisas que fazem muito sentido quando eu penso em antiginástica. Tanto a ideia de movimentação com elegância, com leveza, com... Eu acho que é isso que a gente imagina quando vê um gato, né? Elegância, leveza, conforto, tranquilidade, precisão. E além disso, o gato, que eu escolhi porque é um felino, porque na verdade a forma como a Thérèse encontrou para se referir ao que provavelmente é o ponto central do trabalho dela foi um tigre. Mas a música do tigre não fazia tanto sentido assim quanto a música do gato, então eu trouxe o gato do Vinícius de Moraes aqui para vocês. Então, o que é a antiginástica da Thérèse Bertherat? Estou aqui pensando como é que eu começo, e eu vou começar, para variar, trazendo um livro que eu sempre trago, é porque esse aqui está marcando uma página, mas tudo bem, depois eu procuro a página de novo. Um livro que eu sempre trago quando eu vou conversar a respeito da prática criada pela Thérèse, que é esse aqui, O Corpo Tem Suas Razões. Não é só dela, né? Foi escrito em colaboração com uma jornalista chamada Carol Bernstein, e que meio que conta a história de como tudo começou, de como ela teve a ideia e iniciou, né, o seu trabalho. E a Thérèse, na verdade, assim, ela realmente conta a história do começo. E eu sempre, quando eu falo desse livro, eu sempre trago uma imagem muito interessante, que é a do corpo como casa, e mais do que isso, como uma casa que você não mora. Eu preciso... Eu tinha me dito a mim mesmo que eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer porque eu acho sensacional. Vou ler para vocês o primeiro parágrafo da introdução. A introdução do livro, né, tem um título: O Seu Corpo é essa casa onde você não mora. E a introdução diz assim: Nesse instante esteja você onde estiver, há uma casa com o seu nome. Você é o único proprietário, mas faz tempo que perdeu as chaves. Por isso fica de fora, só vendo a fachada, não chega a morar nela. Essa casa, teto que abriga suas mais recônditas e reprimidas lembranças, é o seu corpo. E eu acho assim, não só essa imagem maravilhosa, mas também a melhor maneira que a Thérèse tinha de iniciar o livro, porque ela começa o livro contando a história dela procurando uma casa em Paris, né? Ela é francesa, e procurando uma casa em Paris porque ela estava se mudando para lá. Então estava tentando descobrir onde é que ela ia morar. E no final do primeiro capítulo, que foi o primeiro contato dela com uma prática de educação somática, ela encerra falando assim: bom, eu fui procurar uma casa, mas eu acho que eu achei uma casa primeira. Acho que eu descobri a minha primeira casa. Eu acho que eu saí de lá estando mais próxima do meu corpo. Deixa eu ver se eu acho aqui o final para aqui. É muito bonito o final também, o final do primeiro capítulo. E a minha casa, aquela que eu tinha vindo procurar em Paris e pensava não ter achado. Será que eu acabava de tê-la encontrado? A primeira casa da minha vida não seria, por acaso, o meu próprio corpo? Então, eu acho que a viagem da Thérèse, né, essa viagem de descoberta e de criação, começa justamente nessa descoberta de uma primeira prática somática e nesse reconhecimento e reencontro com o seu próprio corpo, a partir de uma prática. E aqui fica também muito, muito claro o nome, né, de onde é que ela tirou esse nome, antiginástica. Ela, procurando uma casa, achou uma pessoa que dava aulas de alguma coisa que as pessoas chamavam de ginástica. E ela diz na introdução do livro que ela não gostava de ginástica. Tem uma coisa maior ainda do que o fato dela não gostar, ela já abriu o livro falando que não gostava de ginástica, mas o tempo e o espaço onde ela estava e onde se deu a criação o começo, né, o início do processo dela de criação, era uma época onde havia esse pensamento, principalmente, né, ali onde ela estava, na Europa, uma ideia, uma procura, uma busca, né, um cultivo pelo corpo. Então existia uma cultura do corpo, um buscar do corpo perfeito, do corpo correto, do corpo saudável, com uma ideia muito específica de saudável. E tudo que se estava criando em termos de trabalho do corpo se chamava de ginástica. Mas
quando a Thérèse começa a pensar, né, em algo que poderia ser o trabalho que ela estava desenvolvendo, ela queria se distanciar dessa ideia de cultura do corpo e de obediência e de estética. Então, para se diferenciar também, né, ao mesmo tempo pensando nisso, né, de estabelecer uma diferença muito real entre o que já existia e a maneira como se pensava em ginástica e o que ela estava criando, então veio essa palavra anti-ginástica. E é engraçado que esse livro foi um best-seller, ele tem um subtítulo, em português é Antiginástica e Consciência de Si. A tradução literal do francês, se eu não me engano, é Antiginástica e Autocura, bem mais próximo do que ela realmente estava falando. Mas, a princípio, não era exatamente um termo, né? Ela explica mais ou menos, ela meio que explica isso no segundo livro dela, O Correio do Corpo, que é um livro no qual ela fala, aqui eu tenho os livros bem antigos, mas faz parte. Correio do Corpo, acho que esse é o livro que realmente mais me impactou, mais ainda do que o primeiro. E aqui ela fala sobre toda a resposta que ela teve do primeiro livro. E ela diz, mais ou menos, que ela não pensava em um nome. Antiginástica era realmente essa ideia de deixar claro que não tinha nada a ver com ginástica. Mas o primeiro livro foi um best-seller, então o nome ficou muito evidente, né, para as pessoas. Hoje em dia, inclusive, tem um outro termo que os profissionais têm usado mais, que é antigin, né, ao invés de antiginástica completa, porque é um termo que antiginástica tem tradução em várias línguas, mas antigin é um termo único que engloba todas, então a gente não acha tão fácil assim esse termo, nem tanta gente se refere assim, mas sim, esse seria um termo mais oficial agora. Bom, e aí acontecem muitas coisas, né, na vida dela, assim, não só ela se mudar para Paris, ela perde o marido, ela se vê do nada com 2 filhos e sozinha, e aí o que lhe dá mesmo apoio, sustentação numa hora em que ela meio que perde o chão, né, é justamente o trabalho de corpo. E aí ela resolve que é isso que ela quer fazer, ela quer trabalhar com a ideia de trabalhar o corpo, né? Ajudar as pessoas a partir do trabalho de corpo. Justamente porque o contato que ela teve aí sou eu que estou chamando de educação somática, mas na verdade o primeiro contato dela foi com o trabalho de ginástica holística, da Lilia Hindfried. E esse reencontro com o corpo fez com que ela quisesse realmente trabalhar com isso. E aí, para isso, ela começa um curso de fisioterapia, né? Faculdade de curso superior de fisioterapia. E aí ela entra na fisioterapia já tardiamente, nas palavras dela, tinha mais de 30 anos quando começou o curso. E descobre que não era aquilo. Não era exatamente aquilo. Estudou muitas coisas, as teorias, os músculos, os ossos, mas, bom, não era bem aquilo que ela estava querendo quando ela pensou em fazer um trabalho de corpo, né? E aí ela vai, quando ela já está prestes a terminar o curso, a faculdade, e já assim, pensando seriamente em não terminar mais e não fazer mais aquilo, ela descobre um método de fisioterapia revolucionário à época, né, que estava sendo ainda, não é nem gestado, mas bom, que estava ainda nos seus os primeiros profissionais sendo formados, que é o método da Françoise Mézières, outra fisioterapeuta francesa. Para poder estudar com a Francière, para poder estudar com a Mézières, esse método novo, ela precisava concluir o curso dela de fisioterapia. Então ela concluiu o curso e aí ela chegou a Mézières, que eu realmente acredito, aliás, não só eu, né? Ela não só fala isso com todas as letras no primeiro livro, mas ela fala ao longo de todos os outros livros dela, e eu trouxe todos aqui para mostrar para vocês, porque eu tenho todos, né? Não só o Correio do Corpo, que, como eu disse, ela estabelece mais firmemente as bases da prática que ela criou, já que ela entendeu que o corpo tem suas razões, tinha gerado uma série de mal-entendidos. E aí tem a Toca do Tigre, que é aquele tigre que eu estava falando para vocês, né? O motivo pelo qual eu escolhi o gato para começar essa aula.
Esse livro é fantástico, que ela detalha melhor como é o trabalho dela, como ela pensa, né, não só na construção do caminho, mas em músculos, ossos, articulações, corpo como unidade. E ela também ela faz um caminho completo, sugerindo movimentos, inclusive. As estações do corpo, que é lindíssimo, lindíssimo, ela fala exatamente disso, ela faz Oi, moça, Arediane, seja bem-vinda. Ela faz ela conta, né, algumas histórias de quando ela era criança e da aldeia onde ela morava com a avó. E ela diz que o corpo também tem estações e tem uma ciclicidade e tem uma relação muito direta com a natureza. É lindo, é lindo. Aqui fica muito claro a influência da medicina chinesa na prática dela, né? Aí, depois desse Tem um Corpo Consciente, se alguém que está por aí assistir esse vídeo, encontrar esse livro em algum lugar, me avisa, porque não, eu já tentei, foi muito, isso aqui foi uma sorte. Eu procurei, foi muito para conseguir comprar esse livro. Esse livro não é só dela, é dela, da filha Marie Bertherat e da doula, né, a parteira que trabalhava com a filha dela, Pauli Brung, e que trabalhava com ela também. Foi quando a filha dela ficou grávida, e então elas três escreveram um livro juntas com a ideia de cada uma, né, a visão de cada uma a respeito da gravidez. E acompanha a gravidez inteira da Marie Bertherat. A Marie contando como é do ponto de vista dela, a Thérèse contando como é do ponto de vista da antiginástica, e a Pauli Brung, que também trabalhava com antiginástica, e era parteira, contando a partir do ponto de vista dela todas aquelas transformações que vão acontecendo. Ele é maravilhoso. E o último livro, que não existe em português, infelizmente, eu tenho ele em espanhol, ele é um livro em francês, chama Minha Aula de Antiginástica, ou algo assim, né? Eu tenho em espanhol, é um livro da Marie Bertherat, na verdade, é Marie Bertherat e Thérèse Bertherat, né, para ser oficialmente. Então, conta um pouco da história da antiginástica e dos princípios, mas o mais interessante é que tem várias sugestões de movimentos em sequência, inclusive isolados, contando como é que faz quais são os efeitos, quais são as reações. Então, para quem quer conhecer, ele não existe no Brasil, eu comprei importado, então infelizmente não tem em português, mas vamos torcer para que chegue. Então, e aí a Thérèse chega, conhece a Mézières. E eu separei aqui, para que vocês tenham uma ideia de por que é que eu falei que eu comecei do gato e que eu falei que ela chama esse livro que eu mostrei aqui de A Toca do Tigre, e por que é que a Mézières foi tão importante assim na construção da antiginástica. Deixa eu ler, acho que foi inclusive o trecho que eu coloquei hoje nos stories, eles devem estar aí ainda, se vocês quiserem dar uma olhada. Isso aqui é a descoberta, né? E aqui eu estou usando justamente as palavras da Thérèse para descrever a descoberta da Françoise Mézières, que sustenta o método dela, que é um método terapêutico, não um método da fisioterapia. Ela só aceitava profissionais já formados, fisioterapeutas, para aprenderem o método dela, e que sustenta também a antiginástica. Ela diz a seguinte coisa: a causa única de todas as deformações é o encolhimento da musculatura posterior, o que é efeito inevitável dos movimentos cotidianos do corpo. Então, falando de uma outra forma, o que a Françoise Mézières diz é que a gente tem uma cadeia muscular posterior sólida, forte e poderosa, contraída de músculos solidários, ou seja, que agem em conjunto e que é muito poderosa e muito forte e que ainda por cima é estimulada por movimentos cotidianos. Então, quanto mais estimulada, mais forte ela fica, e quanto mais forte, mais contraída. E quanto mais contraída, mais encurtada. E ainda por cima, quanto mais contraída e encurtada, mais flácidos e com menos possibilidade de ação vão ser os músculos da frente, né? Os músculos que agem contrariamente aos músculos posteriores. Então, ela diz que essa é a causa de todas as deformações posturais. E aqui é importante que eu deixe claro
que não se está falando sei lá, problemas causados por processos infecciosos nos músculos ou fraturas decorrentes de acidentes, né? Causas violentas como acidentes ou complicações advindas de cirurgia ou deformações congênitas. A gente está falando de dores, por exemplo, dores, deformações ou bloqueios crônicos, esses que você não sabe exatamente de onde vem, que não tem uma causa tão específica como um acidente ou uma cirurgia, mas que leva você a ter uma movimentação restrita, reduzida ou uma dor constante em algum lugar. E ela diz que tudo isso pode ser resolvido pelo alongamento da musculatura posterior. Ela diz também que os músculos da frente do corpo não são solidários como os músculos de trás. Eu estou aqui indo e voltando na minha cola para não esquecer de falar nada. A gente tem músculos que são mais independentes e que não estão, isso dentro da teoria da Mézières, certo? E que não são solidários como a cadeia muscular posterior. E aí é exatamente a musculatura posterior que a Thérèse chama de tigre. Esse que é o nosso tigre. Ela diz, você tem um tigre nas costas, um tigre poderoso, astuto e belo. E esse tigre são os músculos que estão situados atrás do corpo, que formam uma cadeia ininterrupta, sólida, coerente. Algo que trabalha junto, né, que vai lá de cima da nuca, da cabeça, do pescoço, até a sola do pé. Então ela continua dizendo, se você tem dor nas costas, não é por falta de força, como em geral se costuma pensar, e sim por excesso de trabalho. É o tigre que está trabalhando em excesso. Então são músculos que em geral estão tão apertados e tão contraídos que impedem os músculos da frente de trabalhar. E aí o objetivo da antiginástica é justamente alongar o tigre, alongar a musculatura da cadeia posterior e deixar esse tigre descansar, inclusive para deixar os músculos da frente trabalharem, né? Então, onde está você que eu não estou vendo por aqui? Então, a antiginástica foi criada nos anos 70 pela Thérèse Bertherat e além da Françoise Mézières, que é certamente a influência mais forte, né, na criação da prática, também tem outras influências que eu juntei todas aqui, fiz uma lista de todas aqui para não esquecer de nenhuma. A bioenergética do Lowen, na verdade, assim, várias teorias de psicoterapias corporais, não é? Principalmente Reich, na verdade, psicanálise também, eutonia, Rolfing, a gestalt terapia, a acupuntura e teorias da medicina chinesa. Todas essas coisas a Thérèse estudou e experienciou no próprio corpo, e você encontra realmente, a influência está muito clara quando você tem um trabalho de antiginástica. Então, quais são os princípios, os pilares que regem a antiginástica? Primeiro, é uma prática feita em pequenos grupos, não é uma prática individual, e sim uma prática feita em grupos, embora pequenos, grupos de 6, 7 pessoas, 10 pessoas no máximo. Por quê? Porque não é um trabalho terapêutico, não é um trabalho de fisioterapia, embora seja possível perceber resultados nesse sentido também, mas não é esse o objetivo do trabalho. Então, e ela fala isso muito claramente, né, que o método da Mézières, ele é um trabalho de terapia mesmo, o profissional vai até lá, age no corpo da pessoa, no sentido de eliminar as deformações, de fazer a musculatura alongar, mas a Mézières transformou isso num trabalho em grupo e num trabalho que dá autonomia à pessoa, porque para ela não faz sentido agir sobre o corpo da pessoa. E aí, como eu não separei a página, não vou atrás do livro, mas tem um livro que ela diz exatamente isso. Você no trabalho da Mézières, você pula sobre o corpo da pessoa e age à revelia dele. E quando você faz isso, existe uma possibilidade enorme da pessoa ser tomada de assalto e o corpo reagir e dizer não. Então, mesmo que você consiga modificar a estrutura, alongar a musculatura, ela vai voltar ao começo.
Então, para a Thérèse, uma das coisas do grupo é justamente dar à pessoa autonomia. Não existe, e aqui a gente chega também no segundo pilar, não há imitação. Da mesma forma que eu não ajo sobre o corpo da pessoa, que é a própria pessoa que toma a decisão de mudar e faz a escolha de fazer aquele movimento, também não há um modelo a ser seguido. Não há um certo ou um errado, há o que é possível naquele momento e a escolha da pessoa também. Então, não existe demonstração, os movimentos são todos feitos sob a descrição pelo profissional e não há correção, né? Algumas vezes sim, mas é bastante difícil. Em geral, o profissional não corrige. Se aquela é a maneira que a pessoa compreendeu de fazer o movimento, talvez aquela seja a melhor maneira dela fazer também. Os movimentos são bastante precisos e muito respeitosos, né? Respeitam a fisiologia do músculo dentro da teoria das teorias da Mézières, de uma cadeia muscular posterior forte e solidária. Não forçam e sim agem no sentido de acordar o músculo a partir do movimento. Como toda prática somática, a Thérèse olha para o corpo da pessoa como um todo, em que a ação em um lugar vai reverberar para outro. E, mais do que isso, um todo que não precisa ser fortalecido, precisa ser liberado. É necessário deixar que a cadeia muscular posterior descanse e alongue para que você possa ter alguma possibilidade de trabalho, para que você possa permitir à musculatura da frente do corpo de trabalhar de verdade e para que você alcance um equilíbrio. E aqui é que está o ponto, né? A busca pelo equilíbrio, mas não a partir do fortalecimento, e sim a partir da consciência e da liberação da tensão excessiva. Bom, o que mais? Deixa eu ver só se eu não esqueci nada. Não. Então, só mais uma coisa é essa parte da autocura, né? Não é à toa que a autonomia realmente é devolvida às pessoas. Você traduz e faz chegar. Nossa. A Thérèse também diz uma coisa que eu acho muito bonita. Ela diz que esse processo de autocura, como ele é autônomo, ele pode ser realizado em qualquer idade. Não depende da idade, depende do processo. A ideia é que o corpo realmente se libere de entraves e de bloqueios e que você possa reconquistar movimentos, territórios no seu corpo, zonas esquecidas ou bloqueadas ou adormecidas, movimentos que mesmo minúsculos e que pareçam não ter tanta importância, têm toda a importância sim, e que quando você volta a esses movimentos, é possível reconquistar seu tamanho, a sua liberdade de movimento e a sua consciência de si. Foi um super resumo aqui, mas eu acho que deu para entender o ponto. E eu trouxe também um movimento, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Um movimento bastante semelhante ao que eu trouxe na aula passada, né, na aula de domingo, mas que eu acho que eu escolhi esse movimento porque eu acho que dá para ter uma ideia de como é o trabalho da Thérèse. Inclusive é um movimento que está em vários dos livros dela, né? No primeiro, é uma das sugestões que ela dá no Corpo Tem Suas Razões, se eu não me engano, na Toca do Tigre, e certamente no minha aula de antiginástica, esse que eu disse que não tem em português ainda. Vamos lá? Então, lembrando, para quem não está lá no grupo do WhatsApp ainda, gente, tem um link na minha bio, entra lá que lá eu dou todas as informações antecipadamente do que a gente vai precisar. Mas se você chegou agora e não viu lá no grupo do WhatsApp, eu pedi para trazer uma bolinha de meia ou então um rolinho de toalha, né, uma toalha enrolada num rolinho, para a gente poder fazer o movimento sugerido da antiginástica. Vai ser apenas um, para que a gente possa entrar em contato com o tigre e deixar o tigre descansar um pouco e deixar que a sua parte da frente acorde. Vamos lá? Então, você vai precisar de uma bolinha de meia ou de um rolinho de toalha e de um espaço no chão para poder ficar deitada, descansada. Então, ache o seu espaço,
Ache seu lugar confortável. Lembre que você sempre pode estender uma toalha, um lençol, um tapete. Só peço sempre que não seja nada muito fofo, para você não perder o contato com a superfície sólida do chão, que vai te trazer informações muito valiosas. Se você estiver usando uma bolinha de meia, legal, mas se você estiver usando um rolinho de toalha, lembra que é um rolinho, né? Você vai pegar a sua toalha, vai dobrar ela no meio no comprimento e aí vai fazer um rolinho. É só um dos dois que precisa, não precisa dos dois. Vai fazer um rolinho e vai deixar do seu lado. E aí você vai deitar no chão. Só deitar no chão, da forma mais confortável que você encontrar. Você deita no chão. E a princípio, só observa. Você observa deitado no chão. Observa as partes do corpo que não encostam no chão, as partes do corpo que tocam o chão. Isso por si só já te diz muita coisa. Isso. Se você tiver com as duas coisas, a bolinha de meia ou o rolinho de toalha, eu vou sugerir que você escolha a bolinha de meia. Se você tiver só com o rolinho de toalha, não se preocupe. Você vai ter sensações da mesma forma. Então você deslizando os pés pelo chão, você um depois do outro, você dobra uma perna e depois dobra a outra. Apoia os dois pés no chão. Sem pensar muito, da forma que acontecer, assim que você dobrar. E mantendo os pés firmes e apoiados no chão, realmente aponta os seus joelhos para o teto. Cuidado para observa, né? Para que seus joelhos não abram, caiam para as laterais e abram suas pernas. E nem caiam para o centro e encostem um no outro. Realmente apontem para o teto. E verifica onde é que você sente maior conforto, onde é melhor para você deixar os seus pés. Eles estão um pouco afastados, mas não muito. E você observa onde é melhor para você. Se é com os seus calcanhares mais próximos ou mais afastados das suas nádegas, dos seus isquios. Observa. E sem olhar, só com o seu olhar interno, tenta manter os seus dois pés paralelos, olhando para frente. É isso. E aí observa o que foi que mudou com a mudança na posição das pernas, o que foi que mudou no apoio das suas costas no chão. E agora, pega a sua bolinha de meia ou o seu rolinho de toalha e você vai colocar embaixo do seu sacro. E se você chegou agora e não sabe ainda onde é o sacro é o último osso da coluna, na verdade o penúltimo osso da coluna. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando, a gente está fazendo um movimento de chão com uma bolinha de meia ou um rolinho de toalha. Estão convidados a participar. O sacro é o último osso o penúltimo osso da coluna, o último é o cóccix. É um osso grande que fica lá no final, já no seu quadril. É um osso que faz parte do quadril também, do osso da bacia. E é ele que fica justamente embaixo da calcinha ou da cueca. Bem aí, você vai colocar a sua bolinha de meia. Ou o seu rolinho de toalha. E se você tiver com um rolinho de toalha, você vai colocar na horizontal com relação ao seu corpo. Exatamente embaixo do seu sacro. Lembra que o sacro está lá embaixo. Você vai fazer só isso. E não vai fazer mais nada.
tenta, nessa posição, manter os seus braços ao longo do corpo, abrir os olhos e olhar para o teto que está aí à sua frente. E tenta realmente não fazer nada. Só descansar. Deixar o seu corpo descansar sobre o chão. Deixar o seu sacro descansar sobre a sua bolinha de meia ou sobre o seu rolinho de toalha. Descansar toda a tensão inútil, desnecessária ou excessiva. Por exemplo, será que seus ombros querem fazer alguma coisa, trabalhar? Justo agora? Não é necessário. Deixe seus ombros descansarem. Talvez você observe que a sua boca, a sua mandíbula, a sua língua, os seus lábios queiram trabalhar agora. Não é necessário. Não tem trabalho nenhum. Então, deixe eles descansarem. Ou talvez você observe que a sua respiração bloqueou. Você parou de respirar. Que você respira mais entrecortado. A sua respiração também não precisa de esforço. Porque você está numa situação de repouso. A força da gravidade age sobre uma superfície maior, então não tem esforço nenhum. Não faça nada. E isso, como a gente tem conversado desde a semana passada, não é fácil. Apesar de ser simples. Realmente não faça nada. Você pode de vez em quando soltar um suspiro de alívio. De quem realmente está descansando aí nessa posição. E deixa as suas costas descansarem e devagar descerem na direção do chão. E aí, quando você soltar o ar, talvez você possa observar o seu umbigo descendo também na direção do chão. Depois ele volta, você inspira. E da próxima vez que você soltar o ar, observa de novo se o seu umbigo faz um movimento de descer quando você solta o ar na direção do chão. E é possível que nessa posição você sinta a sua bacia fazer um movimento. Como se o púbis quisesse apontar para o teto. Ela está numa posição mais arredondada também. Você deixa a parte baixa das suas costas se arredondar. Isso faz parte do não fazer nada. Talvez sua cintura encoste no chão. Talvez, talvez não. Observe. E se não encostar, não tem problema. Só deixa. Se deixa descansar. Lembra que a sua respiração permanece tranquila. É uma respiração de uma situação de repouso. Você realmente deixa o seu sacro descansar sobre a sua bolinha ou sobre o seu rolinho de toalha. E da próxima vez que você soltar o ar, solta com um longo suspiro de alívio. Até o final do ar, e quando
não tiver mais ar, com o movimento mais simples possível, retire sua bolinha ou seu rolinho de toalha. E descansa o seu sacro no chão. Mantenha a posição das pernas. E observa. Observa o apoio das suas costas no chão agora. Se é igual ou diferente. E pode ser que seja igual, mas talvez não. E sendo igual ou diferente, certamente suas costas têm algo a te dizer agora. Então observa o que é que o trabalho deixou. Observa lá no alto das suas costas se tem alguma diferença. Talvez, talvez não. E aí você desliza um pé de cada vez para estender as duas pernas no chão. E observar como é que é ficar deitada no chão agora. E aí você pode virar de lado, para qualquer lado, escolher um lado para virar. E permanecer nessa posição de lado. Se precisar colocar uma almofada, o seu rolinho de toalha, o seu braço sob a sua cabeça, você pode colocar. Aí virado de lado. E aí, dessa posição, sem virar, sem fazer nenhum movimento para nenhum lado, daí dessa posição, realmente na hora que você quiser, não precisa ser agora, você pode sentar para ficar de pé. E na hora que isso acontecer, você observa como é que ia ficar de pé agora, se é igual ou se tem alguma diferença. Ok, então essa foi uma pequena, realmente pequena, vocês viram quantos livros a mulher escreveu, mas uma pequena introdução sobre a antiginástica. Eu sou profissional de antiginástica certificada desde 2014, mas não trabalho mais com antiginástica, e sim com somática, que é algo mais amplo e que reúne todas as minhas formações, inclusive esta. Para quem quiser saber mais, esses foram todos os livros, né, sobre a prática da Thérèse, escritos pela própria Thérèse, em colaboração, sozinha ou em colaboração. E acho que fora Quando o Corpo Consente, todos os outros são fáceis de achar. E se vocês querem uma indicação, eu sempre sugiro começar pelo primeiro, O Corpo Tem Suas Razões. É isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, consideração, colocação, sugestão, sou todo ouvidos. Vocês podem colocar aqui nos comentários do vídeo ou mandar pelo direct. Se fiquem à vontade. A nossa pausa somática muda de dia e horário a partir da próxima semana e eu vou colocar nos stories em breve. E se você quiser receber todos os lembretes e avisos sobre as pausas somáticas, lá no link da minha bio. O link da minha bio é justamente para entrar no grupo de lembretes, que é um grupo silenciado. Estão todos e todas muito bem-vindos. Beijo grande e até a próxima semana, na próxima pausa somática.